Irmãos, vamos abrir as Bíblias em Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Vamos colocar em pé e vamos ler a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas outros de boa mente. Estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas cadeias. Mas que importa? Contanto que Cristo de qualquer modo seja anunciado, ou por pretexto ou de verdade. Nisto me regozijo, sim, e me regozijarei, pois sei que isto me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus. A minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne trouxer fruto para a minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, permanecer na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso e gozo na fé, para que o motivo de vos gloriardes cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Senhor, nós já te louvamos, já te bendizemos. O teu Espírito Santo está neste lugar. E esse Espírito Santo que faz tudo ganhar vida e cores. Eu te peço que o teu Espírito, nesta hora, esteja falando à tua igreja, ao teu povo, através de mim, que eu possa falar da tua palavra e falar a tua vontade para os teus filhos que foram comprados e lavados no sangue do teu Filho amado Jesus Cristo. É o que eu te peço para a tua honra, Deus, e para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Irmãos, semana passada nós lemos aqui na igreja os primeiros versículos da carta de Paulo aos Filipenses. E nós vimos que a relação entre Paulo e a igreja de Filipos era uma relação de ética, de responsabilidade. Lembrando que ética é responsabilidade. E a igreja de Filipos era uma igreja ética porque cuidou do apóstolo Paulo na sua prisão, no seu aprisionamento. E Paulo, por sua vez, era ético porque não media esforços para fazer a sua responsabilidade em relação à igreja de Filipos, quer na fundação da igreja, quer na continuação e no crescimento da vida cristã desta igreja.
Agora, irmãos, o apóstolo vai começar a tratar de assuntos também importantes nesta carta. Porque, apesar dessa igreja ser uma igreja madura e responsável, ela poderia se desanimar, poderia o desânimo entrar no meio deles. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, aquele que é o fundador da igreja, aquele que é um missionário, aquele que leva o evangelho de Jesus Cristo a tantos países, agora estava preso. E Paulo quer falar com a igreja, a fim de que a igreja não entre em abatimento, que a igreja consiga enxergar que Deus está agindo em todas as situações, em todas as circunstâncias. E Paulo, irmãos, ele enxerga a ação de Deus no meio da tribulação, no meio da angústia. Como foi dito, o apóstolo está preso. Talvez ficar preso seja uma das coisas mais horríveis que pode acontecer para alguém. Alguém ser cerceado, ser tolhido a sua liberdade. Ficar confinado em um local. Mais triste ainda é ser preso injustamente, só porque você anuncia o evangelho. O motivo que Paulo estava preso não é porque ele fazia falcatruas, não é porque ele era um ladrão, era um meliante, não. O motivo do apóstolo Paulo estar preso era porque ele anunciava o evangelho. Esse era o verdadeiro motivo de Paulo estar preso. Ser preso já deve ser uma coisa horrível. Você ser preso porque você está anunciando o amor, deve ser algo terrível. E a igreja certamente poderia se esfriar, esmurecer, desanimar. Mas Paulo, pensando nisso, começa a mostrar para Filipenses, para os irmãos de Filipe, para o povo de Filipos, que apesar de ele estar preso, Deus está com ele. Apesar de ele estar em cadeias, por um motivo injusto, Deus está com ele. E aí ele vai no versículo 12, olha só. No versículo 12 ele vai falar isso. Irmãos, eu quero que vocês saibam, eu quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior avanço do evangelho. Olha só, a prisão dele. O Espírito Santo se movia tanto na vida do apóstolo Paulo, que mesmo ele estando preso, ele livre, meu Deus, ele fundou igrejas em lugares inimagináveis. Mas mesmo ele estando preso, as prisões serviram para que Deus aumentasse a fé de outras pessoas. E ele vai falar, olha, o evangelho tem avançado por causa das minhas prisões. O versículo 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Olha que interessante. Como eu disse semana passada, uma pessoa que era preso no Império Romano, em Roma, ela tinha que ficar numa casa, pagar o aluguel da casa e pagar o guarda que ficava ali, tomando conta dele. A igreja estava arcando essa responsabilidade porque o apóstolo estava preso e não podia trabalhar. Pois bem, olha o que acontece. Como eu disse, um guarda ficava preso, acorrentado ao apóstolo, dentro da casa, e o outro ficava fora, tomando conta. E era 24 horas. Um turno, depois outro turno, depois outro turno.
E aí, você imagina, né? Imagina você, preso ao apóstolo Paulo. Se você não fosse crente, não fosse cristão, você preso ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falando de Jesus para você durante 8 horas. E depois saía um, entrava outro, mais 8 horas, mais outro, mais 8 horas. E assim sucessivamente. O que aconteceu? Nasceu uma igreja dentro da guarda do Palácio de Roma. Nasceu uma igreja na guarda pretoriana, que era a principal guarda do Império Romano. Ou seja, a cadeia de Paulo estava sendo ruim. Sim, claro, ninguém gosta de ficar preso. Mas Paulo está mostrando para a igreja que apesar da angústia, apesar da tribulação, apesar das dificuldades, Deus está presente nestes momentos conosco. E ele fala, as minhas cadeias se tornaram conhecidas, não falou por parte da guarda, mas por toda a guarda. De sorte que muitos ouvindo sobre as minhas cadeias têm ousadia de anunciar Jesus. Paulo está mostrando para a igreja, não fiquem tristes, porque Deus está comigo, mesmo eu estando preso injustamente. Queridos, muitas vezes você passa por uma situação, por uma angústia, por uma luta, por uma tribulação, e todos nós passamos por momentos difíceis, por momentos onde nós muitas vezes não compreendemos o que está acontecendo conosco. Mas o que este episódio tem para nos ensinar é que Jesus não prometeu uma promessa vazia para nós. Quando ele disse para os seus discípulos, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, Jesus não estava fazendo uma promessa retórica, só de palavras. Ele estava querendo dizer que a obra dele na cruz proporcionou agora que o Espírito Santo fosse derramado. E agora não teria mais espaço, barreira, nem pecado que pudesse impedir a presença de Deus sobre nós. E aqui nós estamos vendo exatamente essa promessa de Jesus sendo cumprida na vida do apóstolo. Ele está preso. Ele está preso. Numa outra prisão, Deus fez um milagre, um terremoto aconteceu e as cadeias se abriram. Só que desta vez Deus não quis fazer isso, porque Ele é soberano e Ele sabe todas as coisas. Dessa vez Deus permite que Paulo fique preso, mesmo injustamente. Mas o que Deus mostra para o apóstolo e mostra para nós, que Ele está conosco, mesmo nos momentos em que nós achamos que Ele pode não estar. Deus está conosco, mesmo nos momentos de maior dificuldade para nós. Você imagina a angústia que Paulo devia estar passando. Uma pessoa normal, preso, já é muito ruim. Agora você imagina uma pessoa que viajou a Europa inteira levando o Evangelho. Ficar preso. Ficar preso. Pois é, Paulo não esmorece e fala, olha, igreja, não se entristeçam, porque Deus tem feito avanços mesmo nas minhas prisões. Queridos, Deus faz, mesmo quando você acha que Ele não está fazendo. Deus está com você, Deus está comigo, Deus está conosco. Mesmo nos momentos onde nós achamos que Ele não está. Ele está conosco. Não deixe a tribulação, a dificuldade, a angústia, a prisão, seja lá o que for, a enfermidade, os problemas de relacionamentos, não sei. Não deixe nunca isso tirar da sua mente que Deus está com você. Pois Ele está com você. Assim como Ele estava com o apóstolo Paulo. E agora uma igreja é formada dentro da guarda do imperador. O imperador perseguindo a igreja. E uma igreja fundada dentro da sua guarda.
Esse é o trabalhar de Deus. Irmãos, apesar de conseguir enxergar que Deus está presente, Deus está presente no meio da angústia, no meio da tribulação, no meio dos nossos sofrimentos, a pessoa que anda com Deus, ela não fica cega a ponto de não enxergar que também o mal existe. E aí Paulo continua. Paulo está sendo positivo mesmo na maior tribulação de sua vida. Ele está sendo positivo. Igreja, tenham ânimo, Deus está conosco. Mas ser uma pessoa positiva não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa cega a ponto de não ver o mal. Olha só. Versículo 15. Verdade é que alguns pregam a Cristo por inveja, ou por contenda, porfia, mas outros de boa mente. Olha só, mesmo o apóstolo enxergando que com as suas cadeias, alguns estavam se fortalecendo e pregando o evangelho, uma igreja crescendo dentro da guarda, ele também conseguia enxergar que alguns pegavam esse gancho das suas prisões para anunciar o evangelho de forma egoísta. O Senhor Jesus também disse para a gente ser simples como a pomba e prudente como a serpente. É isso que Paulo está falando. Ele está vendo que o evangelho tem se alastrado, que a sua prisão aqui inclusive é uma bênção, e que pessoas têm de boa mente anunciado o evangelho. Mas também ele está sendo prudente, ele consegue enxergar que tem pessoas com intenções ruins pregando o evangelho. E ele diz, o que importa? No versículo 18. Se Cristo é pregado, não importa que pessoas estão usando para o seu próprio bel prazer o evangelho. Esse texto e alguns outros, eles são muito mal compreendidos por alguns de nós. Algumas pessoas acham que, olha, a Bíblia diz que importa que o evangelho seja pregado, importa que Cristo seja pregado. Não importa se pessoas estão usando o evangelho para se enriquecer, para enganar os outros. Importa que Cristo seja pregado, mas não é isso. Não é isso que o texto está querendo dizer aqui. Muitas vezes nós temos que denunciar quando o evangelho não é o evangelho. Paulo está falando que Cristo está sendo pregado. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? Que Cristo está sendo pregado, ou seja, a cruz está sendo pregada, as boas novas do evangelho estão sendo pregadas, porém, a motivação interna é para a própria glória dessas pessoas. O que nós vemos muitas vezes no nosso dia a dia é que o evangelho não está sendo pregado. É que Cristo não está sendo pregado. Eu estava conversando com a minha família agora no almoço, e a Sandra falou que viu um testemunho na igreja. Eu vim numa igreja famosa aí. Eu vim aqui porque eu vim buscar uma solução para o meu problema. Eu vim aqui porque eu vim buscar algo para a minha família. Eu vim aqui para agradecer porque eu recebi isso e aquilo. Eu vim aqui. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho é quando Cristo é pregado. É quando as pessoas vêm para um ambiente de culto, sabendo que ali existe alguém para se adorar. E ela disse, entrevistaram várias pessoas, mas ninguém falou assim, eu vim aqui para adorar a Deus. Isso não é pregar Cristo. Pregar esse tipo de evangelho é um falso evangelho. E isso deve ser denunciado como era denunciado por Paulo, como era denunciado por Jesus.
quando os fariseus deturparam a lei de Israel, Jesus denuncia que eles estão sendo lobos. Muitas vezes o que nós temos visto por aí não é nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com o Evangelho. E isso deve ser denunciado. O que Paulo está querendo dizer aqui é que tem algumas pessoas que anunciam Cristo, mas não vivem Cristo. E aí o Evangelho é poderoso, porque se ele é anunciado, mesmo que a pessoa não vive aquilo que ela anuncia, o Evangelho de Cristo é poderoso para transformar. Mas se ele não é Evangelho, ele não pode transformar. E ele está falando, olha, que importa, no versículo 18, se Cristo é pregado, de verdade, não importa se as pessoas estão pregando ele por motivações erradas, importa que ele seja pregado. Então, se o Evangelho é pregado, amém. Agora, se ele não é pregado, se ele é adulterado, cabe a cada um de nós denunciar. Isto não é Evangelho, isto não é Jesus. Esse não é o Jesus que a Bíblia coloca. E aí, uma outra coisa que me chama muito a atenção nesse texto de Paulo aos Filipenses, é a certeza do porvir. Paulo não tinha medo da morte. Não tinha medo da morte. A sociedade ocidental, o maior medo dela é a morte. Se inventa de tudo para que o envelhecimento não aconteça. E as pessoas gastam para que os efeitos do envelhecimento não sejam notados ou sejam atenuados. E o foco desse problema é que as pessoas têm medo da morte. Têm medo de morrer. Acha que, olha, eu preciso enganar ela, eu preciso me tornar um pouco mais jovem, eu preciso, eu preciso não envelhecer. E a lição que eu encontro nesse texto é linda. Paulo não tinha medo de morrer. Olha só o que ele diz no versículo 19. Pois eu sei que isto me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo vosso socorro do Espírito de Jesus. Ele está falando aqui que ele tem certeza que ele vai ser liberto. Que ele vai ser liberto. Aí você pode falar, oh glória, Paulo está com a fé que vai ser liberto. Mas olha só o que ele diz no versículo 21. Mas não é porque ele tem medo de ficar preso ou da morte. Mas se o viver na carne trouxer fruto para a minha obra, então não sei se devo escolher. Versículo 21. Pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E o versículo 25. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo. E antes ele diz, olha, eu estou numa dúvida, eu não sei se eu desejo ficar com vocês, porque vai ser bom para vocês. Ou não sei se eu desejo estar logo com Cristo, porque para mim seria muito melhor. Porque o viver, para mim, é Cristo, é pregar Cristo. E o morrer é lucro, porque eu estarei com Cristo. Irmãos, ter essa certeza é algo assim que faria toda a diferença na nossa vida. Eu lembro quando, há uns 15 anos atrás, eu fui assistir uma apresentação de uma banda australiana, irmãos que levam o evangelho através do rock pesado, né? Fazer o quê? Vocês tem um pastor que gosta disso, e eu não posso mentir, eu gosto até hoje, e acho que vou morrer gostando. E eu fui assistir uma banda de rock pesado, muito pesado, chama Mortification. E essa banda, esses irmãos, eles levam a palavra através de um som bem pesado para buscar pessoas que estão lá no submundo. E eu fui lá, em 2001 foi esse show. E esse irmão, o Steve Howe, que é ainda o líder da banda, ele, em 97, 98, ele foi acometido por um câncer terminal. Os médicos deram para ele 1% de chance de vida.
E as fotos, quem na época olhava as fotos falava, mas meu Deus, o que aconteceu? Magro, totalmente acabado, careca, os olhos todos vermelhos, assim, ligado em aparelhos. Estava morrendo. E eu lembro que nesse show, ele contou o testemunho da sua cura. E ele disse que sabia que não ia morrer, porque ele olhava para os filhos dele, olhava para a esposa dele e clamava para Deus, Senhor, eu preciso estar aqui por eles. E um dia ele falou que, e eu lembro como se fosse hoje, ele falou que ele estava no quarto dele e ele sentiu que ele estava entrando numa dimensão, numa outra dimensão. E ele falou, mas era tão lindo aquilo, era tão lindo, era tão lindo. Era um azul inexplicável, que não tem na nossa terra aqui. Era algo assim extraordinário. E eu vi que aquele lugar era muito bom. Era muito bom. E eu desejava ficar lá, mas eu sabia que também eu tinha que ficar aqui, porque eu queria que meus filhos tivessem um pai. E inexplicavelmente, a pessoa que tinha 1% de chance de vida, começa a se recuperar, se recuperar, se recuperar, se recuperar. E ele falou que, naquele momento, ele falou que a única certeza que ele tem agora, é que ele não tem medo da morte. Ele não tem medo da morte. A tribulação que ele passou, terrível, produziu nele essa experiência, e essa experiência deu para ele a certeza, morrer realmente é lucro. Morrer realmente é lucro. E esse irmão até hoje, isso já faz 15, a pessoa que tinha 1% de chance de viver, está aí firme até hoje, levando o evangelho através do rock pesado. Queridos irmãos, Paulo tinha essa certeza. Tinha essa certeza. Ele conta uma experiência que ele, em 2 Coríntios, que ele teve, olha, não sei se foi no corpo, se foi fora do corpo. Eu só sei que eu fui para um lugar extraordinário, que eu não tenho nem palavras para descrever o que eu vi. E certamente essa experiência, quando Paulo está ali, já estava numa idade mais avançada, cansado, de tanta maldade nesse mundo, de tanta tribulação, de tanta perseguição injusta. Ele sabe, poxa, o morrer para mim é lucro. É lucro, porque eu sei para onde eu vou, eu sei para onde eu vou. Eu já estive lá, eu sei para onde eu vou, é lucro. Mas por causa de vocês, eu sei que eu também preciso estar aqui, porque vocês precisam de mim. Então eu não quero, e eu sei que Deus vai me libertar dessas cadeias, por amor a vocês. Queridos, o viver é Cristo. E o morrer é lucro para aquele que anda com Jesus Cristo. Esse mundo é tão materialista que ele produz em nós a sensação que nós devemos produzir o céu aqui nessa terra. E muitas igrejas têm entrado nessa onda de produzir o céu aqui nessa terra. Essa terra, a gente pode ter comunhão uns com os outros, a gente pode amar, a gente pode louvar, adorar a Deus, ter momentos maravilhosos. Mas aqui não é nosso lugar. Aqui não é nosso lugar. Nosso lugar é ao lado daquele que nos criou, por toda a eternidade. Esse é o foco da vida cristã. Quando a vida cristã perde esse foco, ela se perdeu. Nós não somos desta terra. Nós estamos nela, mas não somos dela. Um dia veremos aquele que nos criou face a face. E quando ver, nós vamos falar, meu Deus. E vamos contemplar por toda a eternidade. É disso que Paulo está falando. Então, o que Paulo enxerga nas suas cadeias é que apesar de ele estar preso, Deus está com ele. E a prova disso é que o evangelho tem se expandido mesmo com as cadeias. Mas ele também não fica bobo ao ponto de não ver a maldade dos outros. Ele sabe que o mal está presente, inclusive em alguns daqueles que se dizem pregadores.
Mas o que importa? Se Cristo realmente está sendo pregado, não importa o motivo. E também a certeza de que o morrer é lucro. O morrer para aquele que está em Cristo é lucro. E a morte não produz mais medo naquele que tem essa certeza, que estará um dia eternamente com o nosso Senhor. Que esses três ensinamentos possam contribuir para o nosso crescimento. Quando você passar por uma dificuldade, lembre-se, Cristo está contigo. Ele prometeu e Ele cumpre. Ele está contigo. Ele está contigo. Lembre-se também que estar em Cristo não nos blinda da maldade. A maldade está ao nosso redor, muitas vezes em nós. Nós temos que ver, enxergar, e se Cristo também está se movendo, mesmo que seja através dos maus, que importa? Importa que ele seja pregado, mas que seja o evangelho de verdade. E o terceiro ensinamento que esta carta, esse trecho nos ensina é: morrer é lucro. É lucro. Embora a dor, para quem fica, é inevitável, mas para aquele que foi, está com Cristo. Está com Cristo. Assim como esse irmão que eu contei o testemunho, disse que depois que ele tem a certeza para onde que ele vai, a morte não tem mais nenhum poder de colocar medo sobre ele. Porque morrer é estar realmente em outro lugar, em um lugar muito melhor. Amém? Morrer é lucro, mas viver também é bonito. Amém? Então, que nós possamos viver dessa forma e com essa esperança de um dia estar no porvir com o nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus, aplauda a Deus pela sua palavra nessa noite.